Oi, crianças, tudo bem? Então, hoje nós vamos estar estudando, aprendendo com a lição 14. Tá vendo, ó? Um menino e o seu lanche. E essa revista é a revista quando aparecem as crianças, que nós já estamos quase terminando, tá bom? Vamos ler então o versículo tema aqui, ó. Deixar vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Aqui é Lucas, tá vendo aqui? Lucas 18. Então, nós vamos estar falando hoje sobre esse menino e seu lanche. E o que aconteceu? Naquela época, Jesus estava um pouco cansado, procurou se retirar com os discípulos e pegou um barco e atravessou o lago. Só que as pessoas estavam vendo e foram correndo até o outro lado do lago. Quando Jesus estacionou o barco, quando parou o barco, que desceu, já havia muita gente. E aquelas pessoas estavam assim, muito interessadas no que Jesus tinha para dizer e que Jesus tinha para ensinar. E Jesus estava um pouco cansado, mas olhou para aquelas pessoas e teve muita pena daquelas pessoas, porque elas eram como ovelhas que não têm pastor. Eram como ovelhas que não sabem para onde ir, não tinham um pastor para guiá-las. Então Jesus, pacientemente e com muito amor, começou a ensinar. Começou a falar de Deus, começou a ensinar sobre a palavra, começou a falar, né, dar um norte para que as pessoas pudessem aprender mais do Senhor, dos caminhos do Senhor, o que elas deveriam fazer ou não fazer. Então, e aí o que aconteceu? Era tanta gente, tinha mais ou menos uns 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças que tinham lá. Era muita gente. E o tempo foi passando, Jesus foi ensinando, e começou a ficar tarde, a entardecer. E as pessoas começaram a ficar com fome. Né? E agora, como vamos fazer? Porque eles estavam afastados da cidade. A cidade é onde eles poderiam comprar comida, mas estavam muito afastados da cidade. Então, Jesus falou com os discípulos: dai para a multidão que comer. Mas aí os discípulos ficaram pensando: meu Deus, mas aonde eu vou achar algo para dar para essas pessoas comerem? Nós estamos tão distantes da cidade. Como nós vamos fazer? Mas Jesus, que é o próprio Deus, sabe de todas as coisas, já sabia e pode fazer todas as coisas. E nesse meio tempo, na decisão que os discípulos iam fazer, André, um dos discípulos, encontrou essa criança, esse menino, que ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. Então ele tinha, 5 pães, era o lanchinho dele, 5 pães e 2 peixinhos. E aí André pegou essa criança com esse lanche e levou até Jesus. Quando os discípulos viram, falaram: meu Deus, olha o tanto de gente, como é que nós vamos fazer para alimentar mais de quase 5.000 homens, as mulheres e as crianças com tão pouco? Então, Jesus começou a orar, pegou o lanche, sem contar que nós devemos pensar o seguinte: era o lanche do menino, mas ele quis oferecer a Jesus o lanche. Ele achou mais importante daquele lanche naquele momento para Jesus, né? Então, nós temos que aprender a repartir o que temos com as pessoas também. Porque às vezes o que nós temos pode parecer pouco, mas para outra pessoa não é, porque ela não tem nada. Então, o menino teve um coração maravilhoso, porque ele deu então o lanchinho dele para Jesus. Então Jesus pegou aquele lanchinho, orou ao Senhor,
pedindo a bênção de Deus sobre aquele lanche e entregou para os discípulos alimentar a multidão. Jesus falou para aquela multidão: pode se assentar. Todo mundo sentou na grama e os discípulos foram passando. E aquele lanche na cesta, quanto mais os discípulos davam para alguém o lanche, aparecia mais na cesta. E ele ia dando. E ele dava mais e aparecia mais. E ele ia dando mais. E aí foi acontecendo o milagre da multiplicação. O milagre da multiplicação foi acontecendo. E sabe como é que foi tudo isso? As crianças foram recebendo o alimento. As mulheres foram recebendo o alimento. Os os homens foram recebendo o alimento. E deu para todo mundo comer à vontade, comer de se fartar. E ainda teve sobra. Sobrou pão e peixe. Como Deus é maravilhoso. Deus fez um grande milagre, mas fez um milagre aquela doação, naquilo que o menino doou, que foi um lanche tão pequeno para aquela multidão. Mas através desse lanche, Jesus multiplicou e a alimentação alimentou todas as crianças. Então, o menino doou aquilo que ele tinha, que era o lanche naquele momento, para Jesus. E o que você pode doar para Jesus? O que você acha que você tem que você pode ajudar na obra do Senhor? Você pode entregar para Jesus. Não importa se você é pequeno. Você não viu um menino tão pequeno e doou o lanche. Você pode doar alguma coisa que você sabe fazer. Você pode doar algo, o dom que o próprio Deus te deu, você devolver a Ele através do seu serviço, do trabalho que você pode dar na obra de Deus. Então, nós precisamos sempre estar atentos àquilo que nós possamos colaborar, né, com o Evangelho, colaborar com a obra do Senhor. Amém? Então, é importante estarmos atentos, pedir para Deus que nos ajude a saber qual é o nosso dom para nós doarmos para o Senhor, aquilo que nós temos, que nós podemos colaborar. Amém? Então, agora nós vamos orar ao Senhor, tá bom? E vamos depois conversar mais um pouquinho. Então, posição de oração. Pai querido, muito obrigada, porque o Senhor nos abençoa a cada dia com dons, ó Pai, com talentos, ó Deus, e que o Senhor nos ajude, Senhor, a identificá-los, a saber quais são. E como podemos, ó Pai, estar, Senhor, doando, Senhor, esses talentos, ó Pai, na Tua obra, para a honra e glória do Teu nome, para que nós possamos cumprir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, mesmo sendo tão pequenos, mesmo sendo ainda crianças. Ó Deus, nós podemos ver o Seu trabalhar na vida desse menino que doou o lanche, que o Senhor possa trabalhar nas nossas vidas também, Senhor. Nós te agradecemos porque Tu és um Deus maravilhoso, poderoso e que está conosco cada dia da nossa vida, nos ajudando. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, crianças, eu estava falando com vocês que nós já estamos quase terminando a nossa revista. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. A nossa revista aqui, ó, quando as crianças aparecem, né? Estamos quase terminando. A próxima aula será a última, que é a 15ª aula, tá bom? E aí, nós vamos iniciar uma outra, né? Escola Bíblica Dominical, nós precisamos continuar estudando. E aí, olha, vai ser a próxima revista. Olha aqui, Os Amigos de Jesus. Nós vamos estudar sobre os amigos de Jesus, aqueles amigos que ele ajudou, né? Vai ser bem legal nós entrarmos nesse assunto, né, sobre amizade, tá bom? Então, eu já estou entregando para algumas crianças, né, que são as crianças que estavam matriculadas na Escola Bíblica Dominical antes da pandemia, e vou entregar, tá bom? Para o papai, a mamãe, estou esperando eles virem ao culto para eu entregar a revista, tá bom? Então, fica assim, a próxima aula é a 15ª, encerramos a revista e já começamos com essa outra, tá certo?
Fique com Deus, que o Senhor possa estar pondo a tua mão de poder sobre você e sua família, livrando-os de todo o poder do mal. Tchau, crianças, beijos!